Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Adore conosco ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, a ti toda a glória, Senhor. Poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga a ele, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti.
Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Declare mais uma vez. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Rasgue o coração diante dele. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, ansiamos por ti, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh Deus, estamos aqui nesta noite, na Tua presença, na Tua casa, Deus. Lugar consagrado à adoração ao Teu nome. E te pedimos que o Senhor, com o Seu poder, que é acima de qualquer outro, possa estar aqui no nosso meio nesta noite. Falando ao nosso coração, ó Deus. Tratando conosco. Convertendo o nosso coração para o Senhor, Deus. Que nessa noite nós possamos, diante da Tua presença, nos permitir ser transformados e viver cada dia mais e mais na Tua presença, buscando a santidade, buscando viver de uma maneira digna diante do Senhor. Que o Teu poder possa agir em nós, assim como agiu no Teu Filho Jesus, ressuscitando dos mortos, e possa restaurar a nossa vida, para que nós possamos, cada dia mais, glorificar o Teu nome, porque a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, e a Ti todo o louvor. E é disso que nós queremos sair cheios nesta noite, sair com o coração cheio de gratidão a Ti, porque o Senhor agiu no nosso meio e operou maravilhas entre nós. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé neste momento, vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra em Salmos 117, versos 1 e 2. Leiamos. Louvem o Senhor todas as raças, louvem o Senhor todos os povos da terra. Pois o seu amor por nós é muito grande, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Aleluia, porque grande é o nosso Deus, e muito digno de ser louvado. Por isso nós vamos declarar, então a minha alma, canta a Ti, Senhor, pelos Teus grandiosos feitos, pela Tua grandeza, e pelo que o Senhor tem operado em nós e no nosso meio. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu.
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, Adorarei, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. quão grande és tu. Quão grande és tu. Amém. Grandioso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Por isso nós vamos continuar adorando ao seu nome, dizendo que Ele é o nosso Deus forte, dizendo que Ele é o nosso Deus Shalom, dizendo que Ele é o nosso Deus Rafá, porque Ele é tudo que nós precisamos na nossa vida. Como disse o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho necessidade, porque Ele supre todas as coisas. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão.
ao nosso redor e nos guarda em todo tempo, como um pastor às suas ovelhas. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Girei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te cerquei-no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te cerquei-no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Senhor Deus de amor, o Senhor tudo governa, Senhor. O Senhor está além de todos e de tudo. Senhor, diante da Tua presença nos encontramos agora e louvamos o Teu nome, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui adorando, exaltando, bendizendo o Teu santo nome. Louvamos ao Senhor, que passamos um dia na Tua presença e mais uma vez estamos aqui na Tua casa, continuando adorando e louvando o Teu nome, Senhor. Obrigada a Deus por a Tua presença em nosso meio. Consagramos ao Senhor as nossas vidas, consagramos ao Senhor este culto, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Enche este lugar com a Tua glória. Enche-nos, Senhor, com a Tua essência, Pai. Queremos ser tocados pela Tua doce e santa presença. Fala aos nossos corações. Brada neste lugar, Senhor. Quando o Senhor fala, a terra se cala. Nos calamos, Senhor, para ouvir tão somente a Tua voz neste lugar. Ó Senhor, assenta-se no trono de nossos corações e reina sobre nossas vidas, porque Tu és o nosso dono. O Senhor nos comprou com alto preço, Senhor, e pertencemos a Ti. Estamos aqui nos rendendo ao Senhor. Toma o Teu lugar devido, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sente não, fique em pé ainda, só mais um pouquinho. Temos visitantes nessa noite? Faça o sinal para mim, por favor. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe vocês aí atrás. E agora nós vamos ter a oportunidade de nos abraçar. Você que está perto aí dos nossos visitantes, cumprimente eles. Abrace-os, abençoe a vida deles, mas também não só deles, mas de todos os nossos irmãos, enquanto nós cantamos, porque Jesus disse: o mundo conhecerá que eu fui enviado por Deus, quando vocês se amarem. E é isso que nós vamos cantar, que nós nos amamos e estamos aqui para juntos louvar a Deus. Amém. Precioso irmão, está bem junto a Ti e juntos lado a lado,
andarmos com Jesus e expressarmos do amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor, aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Somos um no amor de Jesus. Você pode se assentar neste momento. E eu vou convidar os diáconos que estão escalados, que nós estaremos procedendo agora ao momento de dízimos e ofertas. E antes de nós cantarmos, nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeiro aos Coríntios, não segundo. Primeira carta, aí. Vamos juntos? Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Nós somos casa, nós somos santuário de Deus. E devemos viver uma vida digna diante dele, de consagrar, não só os nossos bens, porque o que o Senhor de fato requer de nós é a nossa vida. Porque de nada ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de tesouros, mas ele quer a nossa vida. E quando a gente coloca a nossa vida, tudo o que a gente tem vem junto. E assim a gente agrada o coração de Deus. E você vai ter a oportunidade de trazer neste momento seu dízimo, sua oferta, e também entregar a sua vida aqui ao Senhor, enquanto nós cantamos esta canção. Santuário nós somos, santuário do bom Deus, do pecado libertos, do
nos tornamos filhos seus. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu bem certo, estou. Tudo entrego ao meu mestre, e do mal me libertou. Nosso corpo guardemos da impureza e todo mal. Somos luz neste mundo e na terra somos sal. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu bem certo, estou. Tudo entrego ao meu mestre, e do mal me libertou. O que sou e o que tenho, eu dedico ao meu Senhor. Minha vida eu entrego, e os meus bens com todo amor. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu bem certo, estou. Tudo entrego ao meu mestre, e do mal me libertou. Multiplica e abençoa o que venho te ofertar, pra estender o teu reino, tanto aqui como além mar. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu bem certo, estou. Tudo entrego ao meu mestre, e do mal me libertou. Amém. Irmão Hildes. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, tudo entregamos em Tuas mãos, nossas vidas, nossos bens, nossos dons e talentos, Pai, porque tudo que temos vem das Tuas boas mãos, Pai. Muito obrigado por esse momento de estarmos em Tua casa, de estarmos cultuando o Teu santo nome, e este momento também de dedicação dos bens e vidas, Pai bendito. Que Tu aceites a nossa gratidão, a nossa oferta, que também Tu possas estar abençoando pelo poder do Teu Santo Espírito na administração desses bens, Pai, para que ele seja utilizado unicamente para a expansão do Teu reino aqui na terra, Pai bendito. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos pela beleza da Tua santidade e nós agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que Tu nos dás. Permanece, Senhor Deus, falando conosco, rogamos a Tua bênção também para todas as partes do culto que ainda irão ocorrer, que igualmente o Teu Santo Espírito esteja a nos conduzir e a falar aos nossos corações, Senhor Deus. Recebe, portanto, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque nós oramos a Ti, Senhor, não por sermos merecedores, mas oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Toda honra, glória e louvor seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, hoje, 23 de abril de 2023, hoje é o dia do choro e também o dia internacional do livro. E, em homenagem ao livro dos livros, a Bíblia, nós queremos ler Salmos
capítulo 1, e o salmo completo, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Essa é a felicidade do justo, do homem feliz. Mas também nós temos a segunda parte. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos, uma pergunta muito simples, mas importante. O que viemos fazer aqui? Adorar a Deus. Adorar a Deus, suplicar de Deus os seus favores. E hoje pela manhã, queridos irmãos, nós vimos o testemunho de que Deus responde às orações. Nós vimos aqui, na totalidade, todo mundo dando testemunho que Deus responde às orações. E se nós temos essa certeza, o que é que nós fazemos? Nós oramos. E neste momento, queridos irmãos, nós queremos orar também. E quem teve pedidos atendidos de meio-dia até agora, levante uma das suas mãos. Louvado seja Deus. Deus ouviu a sua oração, E nós agradecemos a Deus porque Ele ouve as nossas orações. Hoje se inicia uma nova semana. E eu pergunto, você tem anseios no coração? Você tem pedidos que são verdadeiros nós, que lhe puxa para a tristeza, que lhe puxa para uma reflexão profunda? Você tem esses pedidos? Se você tem, levante as suas mãos. Nós vemos aí, pastor Epímeco, quantas pessoas, e nós queremos convidar o senhor, pastor, para que o senhor venha até aqui e ore, para que Deus, em sua infinita grandeza, infinito amor, infinita misericórdia, conceda-nos o favor de nossas orações ser atendidas. Oremos. Senhor Deus, nós, pela mediação perfeita de Jesus, chegamos à Tua presença. Pelo sangue de Jesus, pelo Cristo vivo, Senhor, nós já recebemos tantas bênçãos hoje, Senhor. A bênção dos nossos visitantes aqui, Senhor. A bênção da presença de cada um aqui, Senhor. A liberdade que temos de cultuar o Teu nome, de anunciar a Tua salvação, Senhor Deus, quando tantos sofrem perseguição violenta. Te agradecemos a saúde, Senhor. Nós te agradecemos a bênção da família. Nós te agradecemos o privilégio da oração, a Tua palavra, Senhor. O privilégio que temos agora de ouvirmos a Tua palavra cantada e a palavra do púlpito, Senhor. E agora, Senhor, recebe aquele pedido que cada um traz, Senhor, do fundo do seu coração, Senhor. Aquele pedido para o qual não vemos solução quando olhamos para os lados e nós buscamos a Ti, a Tua intervenção. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Seja uma cura, seja um relacionamento, seja um problema financeiro, uma porta que precisa ser fechada ou aberta. Ah, Senhor, nós cremos no Teu poder. Nós pedimos agora que a Tua vontade seja vitoriosa. Pedimos ainda que Tu guardes os nossos pensamentos agora,
quando vamos ouvir a tua palavra, Senhor Deus, do púlpito. Abençoa o teu servo, Pai querido, nós te pedimos, e a nós também, e a todos que participam pela transmissão, que essa palavra frutifique, Senhor, edifique e nasça fé nos corações. Pedimos a tua bênção no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, ainda quero fazer 2 agradecimentos. Eu quero agradecer a confiança do nosso pastor Walter Baptista de nos conceder essa alegria de comunicar a palavra de Deus a partir deste púlpito. E também quero reforçar o agradecimento que o pastor Epímico fez aos irmãos que estão nos acompanhando em seus lares, pelo YouTube e outros meios de comunicações. Que sejam todos muitos bem-vindos. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos desse livro. Capítulo 2, versículo 11 ao 13. Carta do apóstolo Paulo. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as orações. Agora, Deus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco. Vá de encontro, Senhor, às lacunas dos corações. Preenche, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Dá confiança nos momentos difíceis da vida. Fortalece-os. Nós oramos ao Senhor, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a comunicar agora a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a alcançar os anseios. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha iluminar as pessoas que estão ouvindo aqui e ali. Nós oramos, Pai amado, no nome santo de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, são em momentos de crise, que nós procuramos respostas, e nós vamos aos nossos líderes atrás dessas respostas. E não há nada mais frustrante para nós, é quando nós vamos em busca de uma resposta e aquela resposta não vem. Ficamos totalmente decepcionados. Muitas vezes eu sinto isso, pastor Epímico, quando eu estou pesquisando naqueles livros, nos comentários, e eu estou buscando um assunto e aquele comentário se cala totalmente sobre o assunto, eu fico tão chateado com o comentário. Também eu creio que isso acontece com aquelas pessoas que está passando por um problema, que está aflita à procura de uma resposta que possa clarear, alegrar, fortalecer, motivar, mas não se encontra. Queridos irmãos, esse livro de 2 Timóteo é o contrário. A resposta vai até aquele que está abatido. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, escreveu essa carta segundo a Timóteo com esse propósito, com o propósito de animar este homem
Ele estava em Éfeso. Não havia perseguição, mas, queridos irmãos, havia outros problemas. Os rumores das perseguições ali já chegavam constantemente a este homem, ao pastor Timóteo, a um jovem. E quando nós ficamos sabendo que algo de ruim está acontecendo ali, provavelmente chega aqui, mais cedo ou mais tarde. Isso trazia aflição ao pastor Timóteo em Efésios. Mas, queridos irmãos, não só era isso. O pastor Timóteo também tinha problemas físicos. Diz a palavra do nosso Deus que ele tinha problemas intestinais. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4, cuida, né? Bebe um pouquinho, não só água, mas bebe um pouquinho de vinho, por causa das constantes enfermidades. Então, queridos irmãos, Paulo escreve essa carta para responder os anseios deste homem, deste pastor aflito, necessitando de respostas. Queridos irmãos, são em momentos de crises, medo e escassez que buscamos resposta dos líderes, de fato. Queridos irmãos, o fato é que precisamos da ajuda do Espírito Santo para superarmos algumas coisas em nossa vida. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, pois somente com a ajuda do Espírito Santo é que não negamos a Cristo em momentos cruciais. Só com a ajuda do Espírito Santo. Mesmo que Jesus não apareça como apareceu para os 3 jovens ali na Babilônia. Com a ajuda do Espírito Santo, nós nos fortalecemos e não negamos a Cristo, mesmo que Ele não venha, como veio ali para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Queridos irmãos, é diante do tronco, da fogueira, das feras, que descobrimos a real motivação do coração, de ser um cristão, de ser um missionário, de ser um pastor. Não é quando tudo está tranquilo. As nossas verdadeiras motivações, meus queridos irmãos, elas aparecem, elas se aclaram quando estamos passando por lutas. Passando por lutas. Lembro-me, no ano 1400 depois de Cristo, John Huss, ele, através da iluminação do Espírito Santo, ele compreendeu alguns erros da igreja que detinha o monopólio cristão da época, que era a Igreja Católica. E ele, motivado, certo, pela palavra de Deus, ele tenta resolver o problema. É o pioneiro, foi quem deu o primeiro passo para resolver os problemas naquela época. O que aconteceu? Queimaram John Huss. E ali, meus queridos irmãos, naquela fogueira, quando ele ardia, a motivação dele era correta. Ele era um cristão, ele conheceu a verdade. E quem conhece a verdade não nega a Cristo. E enquanto John Huss ardia na fogueira, ele citava os evangelhos. Ele dizia: Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu pergunto, queridos irmãos, quem lembrou a John Huss de Cristo? O Espírito Santo. Esta é a função do Espírito Santo aqui na terra hoje, queridos irmãos, mostrar Cristo. Ele apresenta Cristo. A Bíblia fala que ele, lá em João, no capítulo 16,
Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a função do Espírito Santo na terra nos ajudar. John Rossi não negou a Cristo. Indo mais para próximo de Cristo, no ano 155, Policarpo foi provado, passou por problemas, e ele também teve que decidir. Em negar a Cristo ou não. Em negar a Cristo e viver, ou permanecer firme e morrer. Veja quantas provas difíceis estes homens enfrentaram. E Policarpo permaneceu firme. E quando o carrasco perguntava: negue a Cristo, ele dizia: como vou negar a Cristo, se ele foi fiel a mim tanto tempo? Acenda logo a fogueira. E ali aquele homem acendeu aquela fogueira. Policarpo começou a arder. E o fogo não foi suficiente para dizimar a vida daquele homem. E o carrasco o transpassou com a lança. Queridos irmãos, Policarpo escolheu morrer na fogueira em detrimento de si. Policarpo entregou sua vida em detrimento de si, porque o Espírito Santo o fez lembrar da fidelidade de Jesus. Esse é o ofício do Espírito Santo na terra hoje, fazer-nos lembrar de Cristo. Queridos irmãos, Policarpo, Paulo e Timóteo, o que é que esses homens tinham em comum? O que é que esses homens tinham em comum? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eles estavam no centro da vontade de Deus, nosso Pai. Eles morreram porque o Evangelho é maior que o obreiro. Eles morreram porque o Evangelho é maior que o obreiro. Por isso eles entregaram suas vidas ali, naquelas chamas. Isso indica, queridos irmãos, que quando em crise carecemos da ajuda do Espírito Santo para lembrar da grandeza da salvação e do conselho eterno de paz, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram na eternidade, antes de eu e você existir, eles já decidiram planejar a salvação. Onde é que nós encontramos isso? Isso está escrito claramente, queridos irmãos, lá em Isaías 48, verso 16. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto difícil. Esta palavra é fiel, que se morrermos com Ele, se morrermos por Ele, com Ele viveremos. Nós encontramos 3 verbos: morrer, sofrer e ser fiéis. A palavra de Deus é doce, mas quando ela chega no coração, quando nós realmente compreendemos, nós percebemos, queridos irmãos, que temos de enfrentar momentos como esse, mas nós não podemos negar ao Senhor. Temos que permanecer firmes. Queridos irmãos, falando um pouquinho agora de Timóteo.
Quem era Timóteo, queridos irmãos? Quem era Timóteo? Nós vemos aqui, queridos irmãos, que Timóteo era uma pessoa digna de se dar graças a Deus. No capítulo 1 e versículo 3, nós temos: dou graças a Deus. E lá no final do versículo vai responder: dou graças a Deus, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Então Timóteo, queridos irmãos, é um homem de quem se pode dar graças a Deus. No versículo 4, meus queridos irmãos, do capítulo 1, nós temos Paulo dizendo: desejo muito ver-te. Quem é este homem? Quem é Timóteo? É um homem que se deve dar graças a Deus por ele. É um homem que se deseja estar perto. É o que o apóstolo Paulo fala. E, meus queridos irmãos, lá no capítulo 4, pela terceira vez, capítulo 4 e versículo 9, pela terceira vez nós temos outro adjetivo, né? Procura vir ter comigo depressa. Timóteo é um homem que faz falta ao apóstolo Paulo. Timóteo é um homem pelo qual se dá graças a Deus. Timóteo é um homem pelo que se deseja estar perto. Aí, irmão, nós temos a resposta. Nós devemos ser esse tipo de pessoa. Pessoas que dão graças a Deus tê-la por perto. Timóteo, nós devemos ser essas pessoas que o próximo deseja estar perto. E que venha depressa. Timóteo é esse tipo de pessoa, queridos irmãos. Paulo escreve essa carta a Timóteo com alguns propósitos, meus queridos irmãos. Né? O apóstolo Paulo escreve essa carta em Roma, entre a década de 50 ou 60 depois de Cristo. Paulo ratifica a assinatura do seu escrito em todas as cartas, com exceção de Gálatas 1, que tem o objetivo de defender a autoridade apostólica. Mas o apóstolo Paulo, nesta carta, o propósito é outro: é exortar ao pastor Timóteo acerca dos problemas ministeriais, acerca das realidades dos fiéis e dos falsos irmãos no seio da igreja, os quais são citados nesta, a saber, no capítulo 1 e verso 5, nós temos os fiéis do livro de Timóteo, nós temos o próprio Timóteo, nós temos a Avoloide, nós temos a mãe Eunice, né? No capítulo 1, verso 15, nós temos os infiéis. No versículo 17 do capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 4. E nós queremos destacar 2 apenas. Paulo cita 8 infiéis nesta carta, mas nós queremos destacar Demas, que a Bíblia vai dizer que ele amou o mundo, né? Amou o mundo, lá em Timóteo 4 e verso 10. E queremos destacar Alexandre, um homem que fez muito mal ao apóstolo Paulo. Aqui, meus queridos irmãos, nós temos o objetivo da carta ao apóstolo Paulo. A palavra de Deus, queridos irmãos, ela é construída através de fatos. Paulo foi um homem que Deus agiu por ele e através dele. O objetivo dessa carta aqui é simples, né? É mostrar a Timóteo os problemas que ele vai enfrentar no ministério. E aqui Paulo cita 8 infiéis, mas ele vai citar o dobro de santos, de justos, né? Ele vai citar 14 pessoas fiéis. Não esqueça do texto que nós lemos. Não tire da sua mente. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos,
também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Para facilitar o nosso entendimento do que Paulo quer dizer aqui, é porque eu estou voltando ao capítulo, algumas partes para você entender. Porque naquela época, meus queridos irmãos, os crentes viviam escondidos, fugindo de um lado para o outro. E Paulo diz: Timóteo, fique firme, fique fiel, não negue. E é o que nós também, queridos irmãos, nós tivemos momentos difíceis em nossos dias, perspectivas medonhas, sem saber o que há de acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas o nosso momento hoje não é um momento tão tranquilo. E a palavra de Deus está dizendo: não negue a Cristo. Amanhã, depois da manhã, não sei quando, a situação irá se apertar. Porque a palavra de Deus diz que os dias são maus. E nós caminhamos para estes dias. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está tentando fortalecer a Timóteo em seu ministério. Nós percebemos aqui nessa carta, queridos irmãos, tensão, medo, tristeza. O estado emocional de Paulo, o estado emocional de Timóteo, nós percebemos aqui, queridos irmãos. Nós vamos concluir que Timóteo ele está triste, ele está depressivo, ele está sofrendo de alguma forma, e ele tem razão. Nós demos aqui 3 motivos: os rumores de perseguição, a doença que ele passava, e agora nós só vamos entender, lendo a carta de várias vezes, esses homens que estavam perseguindo a Timóteo. Citei 2 que são 8, Demas, perseguindo a igreja, e Alexandre perseguindo a igreja, perseguindo Paulo. Então Paulo está dizendo: Timóteo, tenha cuidado, essas coisas vão acontecer. Veja aí, meus queridos irmãos, no capítulo 3, o que é que Paulo vai falar destes homens. Abra sua Bíblia aí, querido irmão. Paulo está escrevendo ao pastor Timóteo, a um jovem. Veja aí: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui são os últimos dias de Timóteo, queridos irmãos. São os dias de Timóteo. Paulo está escrevendo para Timóteo, mas não é só para Timóteo. Aí a questão, porque a palavra de Deus ela é abrangente, é para nós também. Veja o que é que está dizendo, vê se não vai ser semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Lá era Demas. Demas deixou a igreja porque amou este mundo, diz a palavra. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconstante, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
E agora Paulo vai dizer: Timóteo, se afaste deles. Essa carta é endereçada ao pastor Timóteo, mas parece um pouco com os nossos dias, não? Queridos irmãos, aqui estão os objetivos pelos quais Paulo escreve ao pastor Timóteo, né? Ao pastor Timóteo. Queridos irmãos, Timóteo era um grego por parte de pai. O ministério de Timóteo era ali em Éfeso. A personalidade de Timóteo, tudo indica que ele é uma pessoa tímida, um jovem tímido, um jovem sensível, mas leal e digno de se dar graças a Deus por tê-lo por perto. Eis o tipo de pessoa que devemos ser. Onde Paulo diz: dou graças a Deus, né? Timóteo é uma bênção para todos em volta de si, como Deus disse a Abraão: se tu uma bênção, é Timóteo. Timóteo é esse pastor abençoado que abençoa. Timóteo é sábio, porque ele honra pai e honra mãe. Timóteo é uma pessoa desejada, né? Onde nós vimos Paulo: desejo estar perto de ti. Mas Timóteo, queridos irmãos, ele é essa pessoa, mas ele é um homem simples e comum. E ele se emociona, ele tem medo, ele fica triste. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos descobrir isso, que Timóteo está nesse estado emocional. Olhe para o versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, orientado pelo Espírito Santo: Timóteo, fortaleça-se na graça de Jesus. Isso indica que Timóteo não estava tão forte assim. Fortaleça-se na graça de Jesus. E aí, queridos irmãos, Paulo vai exortando o pastor Timóteo. Veja no versículo 6 do capítulo 1. Timóteo, 2 Timóteo 2, e versículo 6, ele vai dizer: lembra-te do dom. Timóteo, não esqueça do dom que o Espírito Santo te deu. São indicativos, meus irmãos, que Timóteo estava a menos. No versículo 8, lembra-te de Jesus. Jesus ressuscitou Timóteo. No versículo 14 do capítulo 2, lembra-lhes estas coisas. Lembra-lhes essas coisas. Timóteo, lembre aos seus filhos na fé. Lembre as ovelhas. Né? Lembre as ovelhas. E como um pedagogo perfeito, Paulo vai progredindo no assunto e apresenta 3 figuras didáticas para fortalecer aquele pastor que estava a menos. Aquele pastor que estava triste, com medo. Você sabe o que é medo, irmão? Medo de morrer. E aí, Paulo vai apresentar 3 figuras. No capítulo 3, do verso 3, do capítulo 2, do verso 3 ao 4, nós temos a figura de um soldado. O que é que isso quer dizer? Soldado, meus queridos irmãos, é aquele homem que recebeu a missão e ele não pode recuar. Quando o mestre diz vá, ele tem que enfrentar a missão, ele tem que estar determinado, ele tem que perseverar. Queridos irmãos, no versículo 5,
o apóstolo Paulo vai apresentar a figura de um atleta. O atleta, meus queridos irmãos, ele tem que estar focado no objetivo. Ele não pode olhar para a esquerda nem para a direita. Ele tem que permanecer firme, avançar, sempre avançar, perseverar mais uma vez. E aí, queridos irmãos, ele vai lembrar a terceira figura de um agricultor. E aí, meus queridos irmãos, eu quero relacionar o agricultor àquele homem que está na roça, que é perseverante e que ele tem que enfrentar perigos, cobras, Demas, Alexandre e outros mais, mas ele não pode recuar, ele tem que avançar. E como um agricultor que planta com aquela alegria de colher aqueles frutos, veja, meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo para Timóteo: se anime, Timóteo, se fortaleça. E assim somos nós, amados irmãos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, e nós temos resposta, né, irmão? Quando nós temos resposta dos nossos líderes, é isso que nós queremos, nesses momentos difíceis, e nós temos uma palavra de conforto, né, que nos conduz aos pastos verdejantes. É o que o apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo aqui, queridos. Porque a aprovação virá. Como veio para Paulo, virá para mim e para você também. Mas olha o que o texto diz, queridos irmãos. Morrer por Cristo. Sofrer por Cristo. Ser fiel a Cristo. Essa é a sua motivação? Você está no caminho certo. Não recue. Avance como aquele soldado. Lembre-se daquele atleta que está focado. E tenha cuidado como aquele agricultor que para plantar ele tem que se livrar de vários problemas que acontecem. Isso, meus queridos irmãos, Paulo indica o que fazer. Paulo vai indicar o que fazer ao pastor Timóteo. E ele vai fazer isso no versículo 7 do capítulo 2, que diz: considera o que digo, e o Senhor te dá entendimento. Medita, compreende na palavra. Medita na palavra, compreenda a palavra, e o Senhor dará entendimento. Paulo vai dizer isso também, queridos irmãos, lá no capítulo 4 e verso 2, que nós conhecemos muito bem, que pregues a palavras, inste a tempo e fora de tempo, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. São os indicadores que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, essas exortações. Paulo vai dar conselho universais a Timóteo, ou seja, não só para Timóteo, mas para nós hoje. Preste atenção. O versículo 8 do capítulo 1. Não te envergonhes do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós temos outro indicativo, queridos irmãos, que as pessoas se envergonhavam naquela época de quem era um cristão. Paulo vai dizer que alguns o abandonaram, só Lucas está com ele. Então o primeiro conselho universal para mim, para você: não te envergonhe do Evangelho. Na faculdade, seu trabalho, onde você estiver, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo conselho a Timóteo, uma carta, meus queridos irmãos,
simples de se compreender, mas dura de doer, queridos irmãos, porque ele diz que chegará a aprovação e nós não podemos negar ao Senhor. E o apóstolo Paulo está aqui exortando a Timóteo para estes momentos, que chegou para ele e também pode chegar para nós. Cuida da doutrina, versículo 13 do capítulo 1, porque são os pilares do Evangelho, são os pilares da salvação para todo aquele que crê. Terceiro conselho está no capítulo 1 e versículo 14. Guarda o bom depósito. Não saia lançando pérola aos porcos. Guarde o bom depósito. Terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Quarto, está no capítulo 2 e verso 1, que nós já lemos. Fortalece-te, Timóteo, na graça. Quinto conselho, permanece firmes em meio às aflições. Capítulo 2 e versículo 3, que vou ler aqui. Tu, pois, sofre a aflição como um bom soldado de Jesus Cristo. Os irmãos estão percebendo os conselhos do apóstolo Paulo, para depois ele falar aquelas palavras duras? E ele continua, queridos irmãos. No versículo 8 do capítulo 2, ele diz: lembre-se de Cristo. Cristo ressuscitou. Foi o que John Ross lembrou de Cristo. E ele morreu dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi o que Policarpo disse: como eu vou negar aquele que foi fiel a mim por toda a vida? E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, há 100 anos antes, lembre-se de Cristo. Queridos irmãos, nós vemos que Paulo vai apresentar para Timóteo o tripé do ofício pastoral. Observem a vertente do apóstolo Paulo no livro. Ele vai instruindo o seu filho na fé. Os irmãos já observaram que eu ando bastante com o pastor Gedeon, né? O pastor Gedeon é um homem mais velho do que eu, tem mais idade do que eu. E ele tem muitos conselhos bons, queridos irmãos. E eu converso com ele acerca da Bíblia, da teologia, e ele é uma pessoa que tem coisas para nós. Ele me ensina muitas coisas. É o que os homens de Deus devem fazer com os seus alunos. Ali o pastor Epímico também faz isso a outros. Então, queridos irmãos, o tripé do ofício pastoral, Paulo vai apresentar ao jovem pastor Timóteo. E o interessante é que Paulo não sabia o futuro, mas já se preparava para a morte física por Nero. Logo, estes conselhos são ultimatos do Espírito Santo para Timóteo e para nós hoje. Quais conselhos são esses? Vejamos o objetivo da ideia paulina a Timóteo. 2, Paulo diz: lembre-se de Cristo mais uma vez. É o tripé do ofício pastoral. No versículo 9, mas a palavra de Deus não está morta. No versículo 10, tudo sofro por amor os escolhidos. Você percebeu o tripé aí? Jesus, a palavra e os escolhidos. O tripé do ofício pastoral, ele está ligado em Cristo, através da palavra. Para quê? Para que quando naqueles momentos de crise que enfrentamos, nós sermos consolados, nós termos respostas que precisamos. Aqui está o tripé do ofício pastoral. Timóteo, de fato, necessitava de motivação para perseverar na obra cristã,
pois além do risco iminente de morte pela perseguição, em expansão havia os falsos irmãos, falsos irmãos, ou seja, ele era deficiente na saúde, a saúde era fraca, mas tinha a motivação correta. Timóteo tinha a motivação correta. Nós podemos estar fracos, mas se nós, irmãos e irmãs, tivermos a motivação correta, nós vamos permanecer firme. E agora, queridos irmãos, quero voltar agora para o texto que li. Eu fiz essa volta toda para nos preparar para o que vem agora. Se o negarmos, ele nos negará. A questão é, como escaparemos se rejeitarmos tão grande salvação? A salvação que foi planejada antes do mundo. A providência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para livrar o homem da perdição eterna. Tal providência foi confirmada pelos paladinos de Deus, ou seja, os anjos, os profetas, os apóstolos, e por sinais milagrosos, verdadeiros testemunhos que Deus intervém na história do homem, e hoje anunciada pela igreja, ou seja, por mim e por você. Tudo que nós lemos aqui, queridos irmãos, é o nosso ofício, conhecer, meditar, para anunciar. O discípulo Lucas, ele não concluiu o livro de Atos. O livro de Atos está em aberto, por quê? Porque eu e você, irmão, é a continuidade dessa história. Jesus continua salvando, Jesus continua libertando as pessoas, através de mim e de você. É a continuidade de Atos dos Apóstolos. Queridos irmãos, nestes 3 versos, queremos destacar a conjunção se. A conjunção se, que aponta para uma alternativa, uma condição. Isso indica que haverá momentos em que teremos de decidir entre uma coisa e outra. O apóstolo Paulo usa a conjunção condicional ou casual e aplica 3 tempos verbais, ou seja, passado, presente e futuro. Passado, ele diz, se morrermos com ele. Se morrermos com ele. Aqui temos a aplicação, queridos irmãos, do batismo. No batismo, irmão, aquilo ele quer dizer que nós morremos com Cristo. E se nós morremos com Cristo, nós somos agora uma nova criatura, nova forma de pensar, novos hábitos. Se morrermos com Cristo no batismo. Paulo fala diversas vezes, isso lá em Romanos 6, 4 e Colossenses 2, 12. Entretanto, Timóteo temia a morte literal por Nero e pelas frequentes enfermidades. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo está dizendo, se morrermos, é uma condição para Timóteo, que nós hoje entendemos que essa morte é o batismo, quando nós morremos ali e ressuscitamos com Cristo. Mas o que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo estava com medo da morte física. Futuro, também com ele reinaremos. De igual modo, temos o significado literal e espiritual, pois já vivemos em Cristo. 2 Coríntios 5,17, que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem esse sentido. Passamos a pensar de novas maneiras. Presente, ou seja, hoje. Hoje.
se sofrermos agora, será que você não está passando por um momento assim? Será que você não está sofrendo por Cristo agora? Se sofrermos aqui, não se trata de uma possibilidade. Veja que quem está falando isso é Paulo. E qual era a situação real de Paulo? Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava já desesperançado da vida. A Bíblia diz que ele já estava sendo dado, por oferta de libação. Isso indica que havia já o zum, as informações já corriam ali na prisão. Paulo já sabia dos seus últimos momentos. Então, queridos irmãos, era o presente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cita Lucas para Timóteo, se o negarmos, presente, também ele nos negará. Mas se há alguém que deve negar, esse, sou eu mesmo. Se há alguém que eu devo negar a mim mesmo. O que é que o discípulo Lucas vai dizer? Lá no capítulo 9, verso 23. Carregue a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se há alguém que deve ser negado, amados irmãos, esse alguém sou eu mesmo, negando a si mesmo. O apóstolo Paulo mostra em Timóteo 3, 2 e 5, porque estes homens negaram a Jesus, ou seja, Demas e Alexandre. Demas negou a Jesus porque ele amou a este mundo. Demas negou a Jesus porque o prazer dele estava nesse mundo. E quero apresentar aqui, queridos irmãos, 3 formas sutis de negar a Cristo. 3 formas de negar a Cristo: a sutil, a explícita e a irreversível. A sutil, queridos irmãos, são pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí, nós trocamos Cristo por coisas. A explícita, eu quero apresentar aquela que o apóstolo Pedro fez quando ele negou Jesus 3 vezes, explicitamente. E a irreversível, queridos irmãos, é essa que eu vou me deter aqui para nós concluirmos. Primeiramente, quero estabelecer uma coisa, ou seja, Deus não envia pessoas ao inferno. Repito, Deus não envia pessoas ao inferno. É pelo contrário, Deus os tira de lá. Lá em Colossenses 1 e verso 13. Porque Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas, se alguém perguntar qual é o critério que Deus usa para resgatar, qual é o critério para resgatar pessoas do inferno? Primeiro, a resposta está em um ato simultâneo, a saber, o ato do amor do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo ato, o ato da graça de Cristo. Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o terceiro ato é o convencimento do Espírito Santo, que isso acontece tudo de uma vez só. É pelo infinito amor de Deus que o homem é salvo. É pela suficiência da graça de Jesus Cristo que o homem é salvo. É pela impressão de fé no coração do homem, através do poder do Espírito Santo, que o homem é salvo, que os convence do pecado, da justiça e do juízo. Tendo dito isto, queridos irmãos, eu vou concluir com essa parte. Tendo dito isto,
a negativa irremediável, irreversível. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. A palavra todo é abrangente, indica que todos são pecadores. Porém, negar a provisão gloriosa e graciosa de Deus é irreversível, é inaceitável diante de Deus, pois quem nega o Filho, nega o Pai e não tem o Espírito Santo. Este não pode receber o Espírito Santo, que é enviado do Pai e do Filho. Queridos irmãos, gostaria de orar, finalmente, e que Deus nos encha de poder, para que nos momentos difíceis que possamos enfrentar, de forma alguma negarmos ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de proclamar a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a Te obedecer, e nos momentos difíceis, que permaneçamos fiéis a Ti, pois oramos no nome santo de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. E toda minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazer o Teu querer em mim. Vamos nos pôr em pé e cantar mais uma vez e dizer ao Senhor o desejo do nosso coração, honrá-lo, estar perto dele e nos entregarmos completamente. Este é o meu desejo, Senhor. Meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma,
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. A graça de Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.